Esse filho que às vezes está nos ouvindo, ele é o filho que está brigando com o pai, ele está naquele conflito e às vezes ele não consegue. E aí você venceu isso. Quer dizer, você criou um personagem fantástico no mercado imobiliário. Você é altamente respeitada na sua imobiliária. Eu enfrentei muita coisa, né? Porque eu, mulher, viúva, muito jovem, numa cidade onde, né, não era de Itu. Então, tudo isso foram fatores que me dificultaram bastante. E se eu puder falar para quem está nos ouvindo, que seja pai ou que seja filho, não é fácil, é difícil, mas Sim. quando você tem amor no seu coração e você tem o desejo de fazer dar certo, né? E aí eu falei, Rosalvo, você vai ser meu consultor. Você falou, Boa. não, mas você não tem nada. Eu falei, por isso mesmo que eu preciso de um consultor. Boa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. E hoje a gente vai bater um papão com a história de uma imobiliária líder absoluta em Itu. Mas o mais importante é o que está por trás disso, porque é uma família que venceu, mas é uma família que também teve as suas dificuldades, sucessão familiar. Uma mulher que começou num ideal, começou sozinha e se transformou numa imobiliária que tem seu nome, numa imobiliária que tem 2 filiais e talvez, por que não, você se veja nessa situação. E hoje é muito legal a gente falar de alguém campeão de vendas, de alguém gigante, e o título já diz, né? Não basta chegar no topo, o difícil é manter no topo. Bom, sejam muito bem-vindas, Silvana Carvalho, da Silvana Carvalho Imóveis, obviamente, e Gabi, vamos chamar Gabriela, da Silvana Carvalho, filha da Silvana Carvalho. E já vou dizendo aqui que eu acho isso fantástico, entendeu? Porque nos dias de hoje, quando eu vejo pai ou mãe, está com o filho engajando e o filho, como você tem 2 filhos e que jogam a coisa para frente, fazem acontecer, isso é admirável. Eu acho que é muito importante você saber disso. A gente vai contar a sua história, vai contar até como a gente se conheceu, lógico e tal. Mas se vocês puderem se apresentar um pouquinho, para que as pessoas conheçam, e aí a gente toca o barco para frente. Bom, obrigado, Rosalvo, primeiramente, de estar aqui, né? É um prazer estar, né, compartilhando da nossa história, que você faz parte dela. Isso aí. Eu sou Silvana Carvalho, fundadora da Silvana Carvalho Imobiliária. Nós estamos há quase 20 anos, vamos fazer 20 anos agora, o ano que vem. Uau, E o tempo passa. E estou aqui muito, muito agradecida de participar desse podcast com você. Maravilha. Bom, obrigada, Rosalvo, pelo convite. Eu estou feliz e lisonjeada por estar aqui. Eu também estou demais. Meu nome é Ana Gabriela, né? Eu sou... Teremos muitas surpresas hoje, se preparem. Meu Deus. Devo ficar com medo? Bom, eu trabalho com a Silvana, né, há mais ou menos uns 15 anos. Sou sócia dela aproximadamente desde 2017. A gente estava tentando fazer as contas ontem, mas eu acho que é desde 2017. E é um desafio enorme, né, acompanhar ela nesse projeto, nesse sonho dela, mas também é um orgulho muito grande, porque é o que você falou. É fácil a gente chegar no topo, mais fácil do que continuar. Exatamente, porque é aquela história, todo mundo quer falar das pingas que a gente toma, dos tomos que a gente leva, Ninguém quer. E o que eu acho legal é assim, porque hoje a Silvana Carvalho Imóveis, ela chegou no topo, é uma imobiliária, nós vamos falar sobre isso, que vende o luxo, é uma imobiliária que administra a locação, é uma imobiliária que vende imóvel de terceiros, é uma imobiliária que tem um time fantástico, ou seja, eu sempre digo que o difícil de uma imobiliária, vamos imaginar o cara do circo lá equilibrando os pratos, corre para cá e corre para lá, e vocês chegaram nesse sentido. Eu vou contar um pouquinho da história, mas se você também puder, como é que surge a ideia? Como que você decide montar a sua imobiliária? Eu morava em São Paulo, eu sou de Araçatuba, nasci em Araçatuba, mas muito cedo eu saí, porque eu já tinha no meu sangue Vendas. Vendas e um empreendedorismo já, desde pequena. Eu tive negócio com 15 anos. Meu primeiro negócio eu tinha com 15 anos. E eu sempre quis descobrir as coisas. Só que aí eu fui para São Paulo, montei um negócio lá.
tive filhos, fiquei viúva. E um momento, quando eles estavam ficando adolescentes, eu percebi que já não era mais o lugar ideal para a gente morar. E comecei a pesquisar. Falei, não, precisamos mudar daqui. Isso eu tinha uma certeza no meu coração que eu precisava mudar de São Paulo. E aí eu comecei a pesquisar. Nós tínhamos uma relação já boa com Itu, porque nós tínhamos família no Itu. E aí, muitas vezes, a gente ia de final de semana para lá. E eu falei, não, vai ser Itu. E aí, conversei com a Gabriela e com o Ricardo, os meus filhos. Eles eram adolescentes, eles não gostaram da ideia de mudar de São Paulo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente se conheceu, eu nunca me esqueço, né? Você fez um curso comigo. E, na época, você queria estruturar uma imobiliária e queria fazer uma consultoria. Eu falei, você tem que passar primeiro para um diagnóstico, mas você não tem imobiliária, não sei se você lembra disso ou não. Lembro, opa. E você guerreiraça, né? Esse estilo que você é todo seu. Você falou assim, bom, não foi dessa maneira, mas para mim isso foi. Se eu tiver que pagar essa porcaria lá que seja. E a nossa reunião foi na sua sala. Na sala, porque eu não tinha nada, eu não tinha imobiliária. Quantos anos tinha? Porque eu lembro deles na sala. Lembro da gente conversar, isso faz muitos anos atrás, porque não tinha imobiliário. Quantos anos eles tinham? Foi em 2006. Quantos anos você tinha, Gabi? 2006? Então, eu me lembro com 15, 14 anos, talvez. Porque eu lembro deles assim, eu até quando conto essa história, eu falo eles correndo atrás da mesa, mas eu falo, não, mas peraí, eles não podiam estar correndo atrás da mesa, porque não é tão novo assim, não é? Não é? Eles eram adolescentes. Adolescentes. Aí, olha só que interessante. Aí, eu lembro que você não podia ter a minha consultoria. Aí eu falei, vamos fazer uns treinamentos primeiro, esse negócio todo. Eu conheci o marido da Gabi, que eu acho que na época... Mas isso foi depois. Foi depois, porque a Gabriela, no começo da imobiliária, eu te chamei que foi assim, eu mudei para Itu com outro negócio, que eu sabia que a minha mudança seria para lá. E aí eu comecei a pesquisar e vi que Itu tinha uma vocação muito grande para o mercado imobiliário em condomínios de alto padrão. Mas eu já estou partindo aqui da nossa reunião para já ir para o mercado imobiliário. Não, tipo, então, tá? é só para você entender como que eu entrei. Tá. E aí, quando eu consegui vender os negócios que eu tinha e que eu quis partir para o mercado imobiliário, foi quando eu fui para o congresso. Não, fomos no congresso em Foz do Nacional. Iguaçu. Lembro, eu estava lá. E aí eu falei, Rosalvo, você vai ser meu consultor. Você falou, não, mas você não tem nada. Eu falei, por isso mesmo que eu preciso de um consultor. Boa. E foi aí, só que a Gabriela não conhecia o Renato ainda. O Renato foi depois. Uau! Foi depois. Isso foi em 2006. E olha só que interessante para quem está nos ouvindo, né? E primeiro que eu admiro demais o Renato, acho que ele é primeiro que ele é um cara educadíssimo, mas agressivíssimo quando se fala em comercial, né? É verdade. Cara, eu não sei se ele juntou com a Gabi, então, que tem essa pegada toda. E eu lembro, assim, a humildade dele, porque eu lembro que eu fui dar um curso de negociação para vocês e eu não me esqueço nunca dele e de uma pessoa que era uma arquiteta que não vendia, começou a vender, e ele começou a explodir esse negócio todo, que foi uma coisa que me marcou, e já fica um abraço para ele. Admiro muito o seu trabalho, você é um cara fantástico, você sabe disso, não precisa jogar confete. E você que é do Itu, quer comprar um imóvel de alto padrão de um cara que conhece, o corretor noturno. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. O cara é tão fantástico. Ele criou agora... Conta um pouquinho. Ele criou que ele é o corretor noturno. Como que é isso, Gabi? Ele Gabi? percebeu que não tinha ninguém fazendo um trabalho mostrando o projeto de iluminação das casas. Tá. E ele queria fazer alguma coisa diferente. Poxa, esse negócio de todo mundo apresentar imóveis da mesma forma, ele não aguentava mais. E principalmente porque ele é corretor, então o algoritmo manda cada vez mais. E aí ele falou, Gabi, todo mundo apresenta a mesma coisa. E se eu fizer um projeto diferente? E aí um dia... E ele já é campeão de vendas, né? Campeão de vendas. Cara, vende... Desculpa falar isso, mas não sei se ele permite ou não. É um cara que tem meses que vende acima de 10 milhões. Então, chupa a manga quem está nos ouvindo. Muito mais que 10 milhões, E eu acho que é isso. Eu acho que ele estava buscando um novo desafio. Porque é difícil para um corretor que já está no lugar que ele está. Para onde vai? O que ele faz? Gabi, você falou um negócio que é muito forte. Porque o nome disso é platô. Eu vou crescer para onde? Porque o platô é aquela montanha reta, né? Tipo, tem uma Table Mountain na África do Sul, que é aquele negócio reto. E ele enxergou a montanha.
Falou, vou subir por aqui. Continua, desculpe. Não, e aí ele viu que, assim, ele precisava de um desafio e ele pensou nesse projeto do corretor noturno para mostrar os imóveis que ele vende, que são incríveis e que tem esses projetos de iluminação e que ninguém tá olhando para isso. Boa. E ele falou, vou fazer um vídeo por semana, vou colocar no meu Instagram e eu tenho certeza que isso vai dar certo. E faz, acho que 4 semanas e tá bombando, ele adorou. Tá muito legal, muita gente Muitos vem feedbacks falar, positivos. vem dar E feedback. você comentou comigo ontem, que nós fomos jantar, ontem quando vocês chegaram aqui. Nós estamos em Curitiba, aqui no meu estúdio, eles são de Itu, chegaram ontem, nós fomos jantar. E aí você estava me comentando que também teve algo assim de ele chegar para filmar o imóvel e não tinha uma iluminação bacana também, né? Pois é. E aí ele começou a perceber isso, que muitos projetos, muitas casas são incríveis, não tem esse projeto de iluminação. Uau. E ele começou a pensar, putz, peraí, eu não tinha parado para pensar nisso antes, eu não percebia. Mas isso é extremamente relevante na hora que a pessoa vai comprar a casa. Tá. Só que uma característica a mais agora que ele tá ligado. Que Fantástico. Não, e faz detalhe, ele diferença na pode venda. também ser uma referência para quem não tem a iluminação na casa dele ainda, Exatamente, porque ele não está só com a visão do corretor que vai vender o Não. imóvel, ele está com a visão né? Do todo. do todo, né? Fantástico. Pegando esse gancho, Gabi, como é que... Veja, só para pontuar, a Silvana Carvalho é uma empresa hoje que explode de vender, vende pra caramba, aluga. E como é que foi a tua barreira de... Porque sempre tem isso, né? Você, até então, era filha da Silvana Carvalho. E você queira ou não queira, você é altamente respeitada dentro da sua empresa, você hoje, oficialmente, é sócio dela, vocês conseguiram... Por que eu estou te falando isso? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo que talvez o pai esteja pensando assim, o meu podcast ele é mais ouvido do que assistido. Sim. As pessoas ouvem no carro. Tá. Geralmente dura 40 minutos, porque o objetivo é ele ouvir de um caminho ao outro. Esse pai que está nos ouvindo é o que não consegue que o filho esteja junto. Esse filho que às vezes está nos ouvindo, ele é o filho que está brigando com o pai, ele está naquele conflito e às vezes ele não consegue. E aí você venceu isso. Quer dizer, você criou um personagem fantástico no mercado imobiliário, você é altamente respeitada na sua imobiliária, o teu relacionamento com o teu marido não se discute, já percebi, fantástico e tal, mas você, aí o seu irmão, o Ricardo, foi para a área administrativa, já um abraço para ele, toca muito bem, e olha que legal, vocês discutem como sócios entre os três, Sim. Vamos falar de locação de venda e tal, mas você conseguiu nesse universo que cobra muito do marketing, no universo que cobra muito de vendas, no universo Silvana Carvalho, que cobra muito e tal. Como é que você... O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo dessa dificuldade de você fazer a sucessão, de você ser filha de alguém e de você construir a marca que você construiu? Olha, eu acho que a gente passou por vários ciclos e eu acho que é muito comum em empresas que têm... empresas familiares que vão passar pela sucessão. O que acontece, que eu acho que aconteceu comigo e com o Ricardo, eu acho que é importante tanto os filhos como os pais entenderem que isso passa. O que é que passa? A gente faz faculdade, a gente aprende um monte de coisa, a gente faz curso, aí a gente entra na imobiliária e a gente quer ensinar os nossos pais do jeito que tem que ser. Fantástico, muito legal. E aí a gente vê o primeiro desafio, porque, poxa, eu venho do mercado, eu tô com atualização, eu tô com várias ideias, você não vai fazer o que você está fazendo há 50 anos? Você não vai fazer a minha ideia, que é uma ideia incrível, que eu estou vendo que todo mundo está fazendo? E eu acho que a gente passou por isso, foi um processo muito difícil, e aí eu recuei. Eu percebi que, peraí, baixa a bola, fica quieta, coloca a humildade no bolso, no coração e no bolso, né? Porque você vai ter que ser muito humilde para entender que ela sabe o que ela está fazendo. Ela construiu o que ela construiu, então agora você muito mais vai aprender do que ter que dar lição de moral. Boa. E foi isso que eu fiz. Uma coisa que é muito importante que aconteceu comigo é que eu passei por todos os departamentos, então eu aprendi cada uma das funções, o que era cada departamento. Isso me deu um olhar um pouco mais generalista da empresa, que me ajudou, e me coloquei ali, depois que eu aprendi, né, a aprender e não só ficar dando lição de moral. E no momento em que eu estava um pouco... Passei por uma fase um pouco desanimada ali com a empresa, desafios da nossa sociedade. Saí Conflitos que são normais, né? Sim. Precisei sair um pouco, sair do operacional,
continuei na sociedade, mas saí do operacional por 1 ano, ou 1 ano ou 2. Construí um negócio meu e depois voltei. E voltei com outro olhar. Boa. E comecei, naturalmente, a ajudar a Silvana, assim, em algumas... de outra forma. Não mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Falei, passei relatório, olhava algumas situações, dava algumas dicas e tal. Fui entender como era a vida do corretor. Fui ser corretora e aí entendi que é muito mais difícil do que as pessoas podem imaginar. E aí, num dia, ela chegou para mim e falou assim, olha, estou pensando em viajar, vou viajar, vou ficar aí um tempo fora, toma a empresa aí tua nesse período, você sábia. cuida. Mas peraí, ninguém me preparou para isso, entendeu? Boa. Porque por mais que eu quisesse esse lugar, eu não estava preparada. Porque quando você efetivamente... Você tem que assumir a bronca, é diferente. Será que as pessoas te respeitam? Você já provou seu valor ali dentro? Uhum. E aí você tem corretores que estão há anos na empresa, que têm um resultado incrível e que, peraí, vem uma pirralha, vem aqui dizer pra gente o que a gente E uma empresa com uma visão de alto padrão, né? Que isso também pesa, porque essa pirralha que vai comandar uma equipe que vem de alto padrão, quer dizer, acaba tendo esse reflexo, né? Eu bati um pouco a cabeça. Normal. Bati um pouco a cabeça, mas entendi que o melhor jeito é aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Boa. Não dá só para você levantar, sabe, a caneta e falar vai ter que ser assim, assim, assim. Você tem que aprender com quem já está construindo, com quem veio antes de você. Show de bola. Eu já vou aqui agradecendo ao Pop e agradecendo a Laís, que são patrocinadoras. E olha que legal, né? Eu sempre digo que patrocinar um processo com um produto como esse... Você não está patrocinando um produto. Eles estão, na verdade, ajudando a você no mercado imobiliário. Porque eu acho que quem patrocina um produto como o meu, ele acredita na sua imobiliária, acredita no mercado imobiliário. Então, parabéns ao Pop e à Laís por acreditar aí na sua imobiliária. E, Silvana, e você, nessa transição toda, né? Eu lembro que muitas vezes a gente conversou. Você sempre teve um desejo quase maluco, né? De tipo assim, cara, eu quero meus filhos comigo. O que você sentiu como mãe? E você é uma guerreirona, você é uma pessoa que venceu sozinha, você é uma pessoa que construiu sozinha. Como é que o que você sentiu como mãe, o que você tem para dizer para as pessoas? Até onde você chegou agora, mas as dificuldades que você teve, esses filhos crescendo, queira ou não queira, o filho, ele acaba, desculpa aí, mas eu também tenho filhos, dando de dedo na gente, eles não têm limites, né? Sim. Filho é filho, por isso que só entende o filho quem um dia for pai ou mãe. E qual foi os seus desafios? O que você tem para dizer para as pessoas, para os pais hoje de imobiliária? Porque você conseguiu chegar, né? Você hoje é o que é, nós já vamos perceber tudo isso. O que você diria? Qual foi as dificuldades? Como que você conseguiu chegar nesse ponto e alinhar os três aí? Rosalvo, eu enfrentei muita coisa, né? Porque eu, mulher, viúva, muito jovem, numa cidade onde... né? Não era de Tu. Então, tudo isso foram fatores que me dificultaram bastante. Mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito... Eu quero chegar num lugar, ninguém vai me impedir de chegar onde eu quero. Então, isso eu aprendi na minha vida. E ter 2 filhos e ter que criar sozinha, porque eu fiquei viúva muito cedo, o pai deles morreu, eu tinha 28 anos, e eu decidi criá-los, né, longe da minha família, que era de Araçatuba. Então, isso me trouxe muita força, porque era eu ou eu. Boa, não tinha exatamente. outro. E toda essa trajetória, eles foram a minha base. Por quê? Porque eles sempre acreditaram em mim. Toda vez que eu fiz, besteiras, né? Que a gente não só acerta, a gente faz muita besteira também. Eles sempre estiveram ali do meu lado. A experiência, ela vem do erro, né? Sim, ela não eu vem do errei acerto. muitas vezes eu errei. E, inclusive, quando eu decidi abrir imobiliária, todo mundo falava que eu era louca, que eu ia me dar mal. Os únicos que me apoiaram foram a Gabriela e o Ricardo. Legal. Então, e tê-los hoje na empresa, para mim, é um orgulho muito grande. Porque eu sei que não é uma coisa fácil, é difícil. Por quê? Porque a gente bateu muita cabeça, né? Quando eles entraram, eles não vieram por herança, eles vieram porque eles compraram uma parte da empresa.
eles vieram como sócio, não porque foi uma facilidade da mãe. Boa. Não, eles compraram a parte deles. Uhum. E eles construíram junto comigo. Eu falo isso abertamente. A empresa é o que é hoje também por eles. Claro. E por todo o nosso time, né? Por todos que estão lá hoje, né? E que acreditaram no sonho. Tá. Né? Então, eu tenho... Assim, se eu puder falar para quem está nos ouvindo, que seja pai ou que seja filho, não é fácil, é difícil. Mas quando você tem amor no seu coração e você tem o desejo de fazer dar certo, né? E com união, a gente sempre... Toda vez que a gente brigou, depois a gente veio, conversou e se alinhou. Boa. Dentro do próprio tema do podcast, você construiu uma história, você virou líder de mercado, fantástico, mercado altamente agressivo, altamente competitivo, as duas sentiram isso. E chegou um momento que a imobiliária teve alguns, vamos chamar assim, tropicões, né? E óbvio, isso acontece. E aí talvez venha o ensinamento de, poxa, eu estive no topo, de repente dei uma queda, voltei para o topo, que o difícil é se manter no topo. Qual é, na sua opinião e na sua visão, Gabi, a receita de se manter no topo? Quais são as dificuldades que se tem hoje? O que vocês percebem? E na visão de vocês, o que a Silvana Carvalho representa para o público de Itu e de Indaiatuba, porque vocês têm tem uma filial em Indaiatuba também, que vai muito bem, obrigado, né? Tanto com locação, tanto com venda. Mas qual é a tua visão nesse sentido de, poxa, cai, cresce, volta, líder absoluta, como é que mantém isso? E qual é o papel de vocês na sociedade de Itu e de Indaiatuba? Eu, a Gabriela e o Ricardo, muitas vezes a gente fala sobre isso, exatamente sobre isso. Porque já passamos por muitas crises econômicas, políticas, passamos por crise de água. Em Itu, teve em 2014 uma crise de água muito grande. Então, e a gente às vezes comenta, né? O que foi que nos fez, né, passar por tudo isso e ainda estarmos firmes? Porque, como você falou, manter o pódio não é fácil, é muito difícil. Isso aí. E a gente sempre chega à mesma conclusão, que toda vez que a gente olha para um problema, a gente olha... É um problema. E como que nós vamos resolver? Juntos. Isso aí. Sempre unidos. E às vezes dá medo? Dá medo. Mas sempre a gente... Olha, então, juntos, nós, diretores e toda a nossa equipe, a gente se une. Olha, como que a gente vai fazer? Vamos resolver dessa forma? Vamos resolver assim? Se não der assim, vai dar assado? E nesses 20 anos, a gente sempre, acho que tendo essa clareza, essa objetividade de resolver o problema quando ele está ali. Focar na solução, mas eu acho que também uma coisa que é muito característica da nossa empresa, e é exatamente por isso que hoje você está dando consultoria para a gente, é que quando a gente vê um desafio que a gente não consegue encontrar a solução, a gente vai buscar quem pode encontrar. Boa. E você chegou num momento para a gente que era esse momento que a gente estava, meu Deus, para onde a gente vai, o que a gente faz a partir de agora? E a gente identificou... já eram grandes, né? Que esse é o difícil. Sim. Nós estávamos falando ontem, né? Sim. Você transformar uma que não é ninguém em crescer é fácil. Agora, uma grande crescer ainda mais é muito difícil, né? Exatamente. E aí, a gente conversou e a gente entendeu que sozinhos, com as ferramentas que a gente tinha, o conhecimento que a gente não ia conseguir avançar, né? Dar um segundo passo. E exatamente por isso que a gente chamou você. Boa. E foi muito bom, é a melhor coisa que a gente fez, né? Porque a gente precisava também, né, desses chacoalhões que você tem dado pra gente. E hoje vocês conheceram o meu escritório, né? E perceberam que eu não sou um consultor de pijama, né? Existe uma estrutura por trás, mais de 15 funcionários, quer dizer, não é para auxiliar a imobiliária, não é só alguém que talvez conheça um pouquinho do mercado, quer dizer, você tem que... Eu entendo a profundidade. Por que eu acho que você tem muito sucesso, Gabi? Porque você não é a pessoa que você vai na praia, me perdoe falar isso, e você senta na cadeira e fica no sol e no máximo molha o pé. Você é a pessoa que mergulha. Sim. Então tem aquela pessoa que ela vai para a piscina do prédio e fica olhando a piscina. Mas ela não mergulha na piscina. Então, quem não mergulha na piscina, será que mergulha no negócio? E eu acho que o grande sucesso seu é que você mergulhou. Você é uma pessoa que... Vocês três mergulham profundamente nesse negócio.
E eu acho que é uma coisa muito legal, sim, e eu não estou fazendo propaganda, porque, obviamente, a cidade admira vocês. Por que que hoje... Vamos fazer primeiro essa pergunta, depois a segunda. Por que que hoje um proprietário deveria deixar um imóvel com a Silvana Carvalho? Não se discute que é a maior imobiliária da cidade, mas na tua visão, né? Por que que a imobiliária, esse proprietário deveria deixar um imóvel para alugar com a Silvana Carvalho? Para alugar? É. Primeiro, porque a nossa equipe é sensacional, a nossa equipe é extremamente capacitada, a gente tem as melhores ferramentas e hoje eu não conheço, desculpem, tá, meus concorrentes, mas eu não conheço ninguém que tenha a estrutura que a gente tem para fazer. E velocidade de locação. Velocidade, né? E da segurança que o proprietário, ele merece. A gente tem um suporte ali muito grande. Então, Pois é, que tamanho é a tua estrutura hoje? Quantos funcionários? Sabe por que eu falei para você? Porque vocês me conhecem, tua mãe me conhece talvez há mais de 20 anos. Eu já dei consultoria para ela 2 vezes, treinamentos e tal, você também um tempão. Treinamento nem se fale. É. E aí... Vocês, pela primeira vez, entraram no meu escritório. Talvez tomaram um susto. Pô, eu não sabia que ele tinha tudo isso, né? Então, eu acho importante você colocar isso. Por isso que eu falei que eu não sou um consultor de pijama. Porque eu preciso da oportunidade de falar. E eu acho que é o teu momento também de... Que tamanho é a estrutura de vocês? Quem são vocês? Quantos corretores? Quantos funcionários? Quem está por trás da Silvana Carvalho, do Ricardo e da Gabi? Bom, nós temos 3 unidades, uma unidade exclusiva de administração de imóveis e locação. Ou seja, vocês têm uma empresa que só administra o patrimônio do cliente. Sim. Show, já é um grande diferencial. A única, hein? Sim. E né? nessa empresa a gente tem 30 pessoas. Uau. No total, nós temos 72 colaboradores. E aí, nas outras 2 unidades, uma unidade de vendas em Itu, que só trabalha com condomínios horizontais. São, então, 3 unidades aí. Só Na verdade, em Itu. 4, uma de locação. né? Unidades físicas 3, mas unidades de negócio são 4. Tá, entendi. Porque nós temos uma unidade só de administração de imóveis. Boa. Temos uma unidade de locação de imóveis em Itu. Temos anexada uma ao unidade administrativo. só de vendas de imóveis em Itu. E uma unidade de vendas e locação de imóveis em Indaiatuba. Não, em Indaiatuba nós já vamos chegar. Tá. Então, só Itu você tem essa estrutura que administra todo o processo. E aí, quantas pessoas? 30 pessoas 30 em Itu, pessoas no administrativo. No administrativo e a locação. E mais quantos corretores? Corretores, nós temos 4 corretores. 12 Não, entre de locação. 12 de No locação. total, com vendas e locação, a gente tem 12 corretores. E aí tem uma estrutura física também em Indaiatuba. Para quem não... Eu digo para... Lógico que eu sei, mas para quem está nos ouvindo aqui. Essa estrutura atende locação e vendas. Isso. Tá. Com equipes separadas, né? Boa. Então, esse cliente deveria deixar o imóvel para vocês alugarem pela essa questão da estrutura, o que mais? Não, ferramentas, estrutura. A gente é muito focado na segurança do cliente, na tranquilidade dele. Então, a gente investe muito nas pessoas, né? O nosso time ele é muito grande porque cada alocação ela é muito séria. Então, a gente está hoje com uma gestora que é incrível, que é a Cecília, e ela leva muito a sério também o atendimento. Eu admiro demais ela. Parabéns aí, Cecília. Show. Não vamos esquecer de dar um parabéns pro Caio também, que é o que comanda em Indaiatuba. E para Roberto e para o Paulo também. E para Roberto e o Paulo. É muito comandante. Você vê como é difícil liderar essa turma que lidera? Não é moleza, não. Sim, são muitos gerentes, são muitos colaboradores. Mas eu acho que isso é muito legal, porque é isso que move a gente, os desafios. Tem desafio todo dia. Tá. Só que a gente tem uma equipe muito robusta e muito capacitada, sabe? Legal. E eu acho que isso que também dá um gás na gente, porque a gente aprofunda mesmo. Né, indo pro... Eu queria também falar sobre a questão da tua venda de alto padrão, porque eu, honestamente falando, é muito fácil falar que se vende alto padrão. Eu digo porque quantas pessoas, talvez na tua cidade, que estão nos ouvindo, queiram vender uma casa num condomínio de altíssimo padrão, sendo que o cara que está comprando para comprar um terreno e construir, da maneira que ele quer. Então, não é qualquer um que vende, não é qualquer um que tem um corretor noturno, que vai entender luz, que vai, né? Não é qualquer um. E existe uma confusão, e aí eu queria a visão de vocês, do altíssimo padrão e do alto padrão. Então, se a gente for pensar, eu gosto sempre de dizer isso, no edifício Sena, em Balneário Camboriú, são 200 e poucas unidades, aí uma bagatela de inicial de 30 milhões para um segundo lar, que seria lá Balneário Camboriú. Então, entende-se que
talvez o comprador seja um bilionário. Eu digo isso, Silvana, porque na tua cidade tem muito isso e acho que é importante perceber. Quer dizer, você ter acesso ao bilionário, acesso ao que você é uma pessoa que tem. Estou falando comercialmente, né? E o que as pessoas não entendem é que não tem 300 bilionários no país. Então, vender o Senna não é moleza, por isso que se vende no exterior. Então, eu, Rosalvo, entendo que um corretor de alto luxo, ele tem que entender mundo. O que é Dubai, o que é China, o que é Estados Unidos, Orlando, Flórida, o que é Balneário Camboriú. Quer dizer, ele passa a ser um corretor de um mundo chamado altamente alto luxo. Só que quando a gente vai entender luxo, e vamos agora pousar o nosso helicóptero em Itu e em Indaiatuba, o que é o luxo na visão de vocês de Indaiatuba e Itu? E por que vocês têm esse sucesso tão grande na venda e na intermediação do imóvel de luxo em Itu e Indaiatuba? Eu acho que hoje todo mundo fala alto padrão e fala em luxo, né? E na nossa visão como empresa, nós temos... a gente identifica que cada região existe um luxo. Boa! Né? Então, eu falar do luxo em Itu é um perfil de luxo. Eu falar em luxo em Indaiatuba é outro. Se eu falar de Balneário Camboriú, possivelmente é outro também. Boa. Por quê? Porque nós temos níveis, que nem você falou, você tem o alto luxo e você tem o luxo. Mas Itu, ele também tem uma característica do... Eu digo isso porque tem muitas imobiliárias nos ouvindo que talvez queiram fazer parceria com você amanhã, Tem. né? Tem muitos casos, por exemplo, São Paulo, que o cara quer ter uma segunda residência em Itu, quer dizer... Como é que funciona esse universo? Como é que vocês conseguem ter esse sucesso da venda? Porque quando a gente fala do teu marido que vende acima de 10 milhões, talvez não tenha 5% de corretores no Brasil. Certeza que não tem 5% de corretores no Brasil que vendem isso. E por aí a pessoa já começa a imaginar quanto vocês vendem. E por aí ela já começa a imaginar quanto você aluga. Como é que funciona isso na visão de vocês? E como é que vocês conseguem esse sucesso da venda do imóvel de luxo, tanto no lado do comprador como do vendedor? Porque o comprador quer alguém que assessore ele, quer alguém que dê o melhor possível, mas ele já está em outro padrão de vida. Ele não quer falar com aquele corretor que quer o empurrômetro, porque se ele chegou onde ele chegou, bobo ele não é. Exatamente. Entendeu? Então, ele quer um corretor que tenha um nível maior. Extremamente especialista. Ele Exatamente. quer uma pessoa extremamente especialista e consultiva. E por isso que nós criamos dentro da imobiliária, entendendo isso, Rosalvo, a gente criou dentro da imobiliária especialistas para cada perfil de cliente. Show. Então, hoje, a gente tem especialistas para atender o altíssimo padrão e temos especialistas para atender o alto padrão. Por quê? Porque é o estilo... Eu tenho que pegar o corretor que tem sinergia com esse estilo de vida. Porque é estilo de vida. Nós vendemos estilos de vida, nós não vendemos casa. Né? Boa, isso aí. Eu gostaria de acrescentar só com a diferença do luxo, né, que você fala que é o luxo de Indaiatuba é diferente de Itu. Em que sentido? Em Itu, majoritariamente, o nosso cliente de luxo ele tem a segunda casa. Não necessariamente em Indaiatuba, o nosso cliente de luxo, ele vai para a segunda casa. Geralmente é um cliente que ele quer morar em Indaiatuba. Então, ele quer ter a qualidade de vida dele no dia a dia. Já o de Itu, ele quer ter no final de semana, porque ele tem já, pelo menos, a segunda ou terceira casa de veraneio que ele tem. Quinta, sexta. No mundo, né? Então, ele tem ali Itu como uma fuga dele de São Paulo. E a estrutura dos condomínios é diferente. Em Itu, você vai ter estruturas de condomínio gigantescas, com que é para veraneio. Que é diferente de Indaiatuba. Então, mas como é que a gente ganha esse cliente? Exatamente no conhecimento. Porque uma vez que os nossos corretores eles são ultra segmentados, eles conhecem tudo sobre aquele lugar. E eu já vi casos de pessoas que vieram, alugaram uma casa no condomínio com vocês e começaram a ter assessoria desde esse início, para daí decidir a compra, né? Então, existe essa confiança desde o início desse processo, às vezes até na locação. Por isso que amarra as duas coisas juntas. A gente tem clientes que preferem alugar primeiro para entender o perfil daquele condomínio, ver se é o condomínio ideal. Então, ele quer ter essa experiência. Tá. E nós temos também aquele cliente que não quer alugar. Ele quer já decidir pela compra, ele já teve alguma experiência anterior e
e vai lá e vai comprar. Então, nós temos tanto Sim. aquele que aluga, mas acaba comprando, e temos o que já vai direto para compra. Porque, sabe, Silvana, é importante, eu estou te dando essa visão, não do consultor, mas de uma pessoa de fora. Eu estou dando consultoria, nessa consultoria novamente com você, eu estou com vocês quase 2 anos, e eu percebo assim claramente isso, né? Do quanto vocês conseguem a locação e a venda falar um pouco da mesma linguagem, e às vezes vem o cliente, aluga com vocês, mas porque é estranho, né? Porque até para quem está nos ouvindo, se você pudesse pegar 2 exemplos de 2 condomínios, porque existe o condomínio de alto padrão, e existe um condomínio que é absurdamente alto padrão dentro da mesma cidade de Itu. Como é que funciona isso e como é que aí que vocês especializaram? Porque a pessoa está procurando um imóvel, qual é o tipo que ela procura de compra de alto luxo? Mas como é que vocês conseguiram se especializar nesse sentido, nesses 2 casos? E se você puder exemplificar, por exemplo, 2 condomínios, um luxo e o outro super luxo. Eu comecei sendo corretora, né? Hoje Sim. já faz bastante tempo que eu não atendo, até porque quem atende é a nossa equipe. Boa. Né? Nós ficamos na estrutura desenvolvendo eles. Mas quando eu atendia, o que eu comecei a perceber? Que existia tipos diferentes de público e que alguns condomínios tinham sinergia com algum tipo Uau. de cliente. Então, Ou seja, quando você atende o seu cliente, você vai primeiro entender a sinergia dele. Exatamente. Você não vai vender o imóvel como você acabou de falar. E aí a gente entende que, primeiro, ele quer segurança. Então, é condomínio fechado. Por isso que nós só trabalhamos condomínio fechado. Então, ele quer, às vezes, ele quer uma estrutura de golfe. Então eu tenho um condomínio que vai atender a estrutura dele. Não, mas eu quero uma estrutura forte que tem que ter um L-ponto, um L-porto, ou seja lá o que for. E nós temos hoje para tudo. Né? Tá. E quando não tenho tudo, eu tenho em Porto Feliz, eu tenho em Itupeva. O Porto Feliz é com o Boa Vista, e que lá você tem, inclusive, condomínios. O Boa Vista hoje está recebendo uma escola das mais conceituadas, que vai estar dentro do Boa Vista, vai estar recebendo também o Hospital Albert Einstein lá dentro. Então, tudo isso são coisas que a gente olha e o perfil... Peraí, dentro do condomínio? Dentro do condomínio Boa Vista, hoje, você tem, além de shopping, spa, praia, você tem... É um universo, é uma cidade. E vai ter um hospital Albert Einstein. Vai estar sendo instalado um hospital Albert Einstein. Tá. E também a escola Porto Seguro está indo para lá. Fantástico. E o que a gente olha nesse movimento, né? Que as pessoas vão morar lá. Não vai ser mais só para final de semana, né? Porque quando você leva um hospital e leva uma escola... E esse perfil desse cara que vai comprar um imóvel, geralmente o cara tem seu helicóptero, ele já tem um sistema, então ele deixa a família. Exatamente. O ir e voltar acaba sendo uma coisa rápida. Para ele não é problema, né? Resolve. E aí, você ter um time que conversa nessa altura, que respeita o cliente, sabe se posicionar, mas que... Também para o cara que está vendendo é um time que vai para fechamento. É uma coisa que vocês conseguiram, como muitos poucos no Brasil, pelo menos na minha percepção. Não sei o que vocês acham. Mas a gente só conseguiu segmentando. Né? E foi um processo difícil. Por quê? Porque quando o corretor ele se forma, qual é a ideia inicial? Se eu vendo de tudo, se eu alugo, quanto mais oportunidades na minha manga, mais generalista eu sou, maior é a minha chance de fechamento. Tá. A gente provou que, na verdade, não é assim. Pra gente, é o contrário. Quanto mais ele se especializa, pelo menos na nossa região, tá? Eu não conheço de outros mercados para dizer, mas quanto mais especialista ele é num produto e quanto mais conhecimento o cliente dele tem, ou seja, mais exigência o cliente tem, ele precisa se especializar mais, ele precisa se segmentar mais. Por quê? Se o cliente está querendo comprar um imóvel num condomínio que tem segurança, ele vai perguntar, mas que tipo de segurança? Se o corretor não sabe o que é, como é que ele vai ganhar Portão eletrônico não vai ser, nem câmeras, né? É óbvio. Que tipo de segurança? Que tipo de estrutura? E quando a gente fala em corretor, existe, obviamente, porque outra coisa que eu acho que é legal você colocar, que eu acho que é admirável, e que a Silvana acabou de falar, não é ela que vende. Então, se não é ela que vende, quem vende são os corretores. Para os corretores de Itu que estão nos ouvindo, de Indaiatuba, da região, que queiram talvez, ou pensem em trabalhar com vocês, como é que funciona? Que tipo de corretor hoje a Imobiliária Silvana Carvalho quer atrair? E como que esse
corretor deve buscar e qual é o perfil desse corretor? Uma coisa que eu falo muito dentro da imobiliária para os corretores. Ser corretor, hoje, é uma das profissões mais difíceis que tem. Porque muita gente... Eu escuto isso direto, né? Muitas pessoas me procuram. Eu vou virar corretor. Eu vou tirar o Cresce. Eu vou fazer um bico, vou ser Tirar o Cresce realmente não é difícil, gente. Só que você também já teve vários corretores e corretoras que começaram com você sim. e quase não. Você tinha uma escola. Sim, eu tinha uma onde escola, você gente. ensinava esse corretor. Exatamente. Então, a vender o luxo, porque isso vocês também conseguiram criar. Lógico, leva tempo, né? Muito Não vamos tempo. querer fazer um regime e Muito emagrecer em tempo. um mês, não dá? Muito tempo, João. Mas leva um tempo para que ele aprenda. Então, vocês também têm isso. E hoje o corretor seu vende. Então, você também treinava esse corretor para isso e treina, não é isso? A gente tem... Porque pode ter um corretor que está nos ouvindo e diga assim, não vou lá porque não é para o meu bico. Isso Ele não está enganado. Não, porque... mas... Não, porque a gente treina. Isso aí. Porque, assim, treinar hoje é básico. Não existe a mesma coisa. Eu não vou almoçar, não vou jantar. Não, você tem que almoçar, você tem que jantar, ou no máximo tomar um lanche, mas isso é básico. Tá. Treinar, aprender hoje é fundamental, Legal. é básico. Legal. E qual o perfil, né, que você perguntou para mim? Hoje, eu quero profissionais que entendam que o que eu aprendo hoje, amanhã vai ser diferente. E que eu tenho que estar muito conectado, eu tenho que estar olhando como é que está o comportamento das pessoas. Você está no mercado também há bastante tempo. Uhum. Como que você vê essa mudança toda? Ela é muito rápida. Então, muitas vezes, a gente, como de diretores, a gente tem que ter esse olhar. Como que está indo? O que meu cliente queria ontem, amanhã vai ser diferente. E eu tenho que estar atenta a isso. E o corretor, hoje, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser um bom social media, ele tem que saber falar, ele tem que entender ouvir o cliente, técnica, ouvir o cliente. Ter sinergia com o cliente, que é o que vocês vendem. Ele tem que ter muita coisa, ele tem que estudar muito. O dia dele, de 24 horas, eu digo que ele vai dedicar 15 horas do dia dele. E hoje a Silvana Carvalho também está contratando, está aceitando novos corretores. Sim. Tanto em Itu como em Indaiatuba. Eu contrato corretor que ainda não tem experiência. Tá, isso que a gente, entendi. Tem que ter já uma certa experiência, e aí sim você pode dar o upgrade para ele. Sim. Tá, e legal. até muitas pessoas, se você me permitir, vou dar uma dica Claro, aqui. deve. Tem muitos corretores. Sabe por que deve? Porque existem muitos corretores que hoje, sinceridade, eles enxergam vocês, não tem uma visão que você vende bem, mas não tem uma visão da história, porque vocês são família, então vocês respeitam as famílias, na minha opinião, show de bola. E tem um corretor que, às vezes, você é muito franco, tem vergonha. Será que vão me aceitar? Será que eu consigo trabalhar lá? Então, eu digo isso porque talvez esse corretor esteja nos ouvindo. Então, eu sempre digo, quer vencer? Seja ousado. Você foi também um dia. Sim. Esse corretor pode ser, e por que não procurar vocês, entendeu? Muitos me procuram, eu vou querer ir para o mercado imobiliário, vou tirar o Cresce. O que você me aconselha? Eu aconselho sempre a trabalhar primeiro com lançamento. Por quê, Rosalba? Na minha opinião, o lançamento, você vai ter um produto, uma empresa que já está acostumada com o mercado. Uma tabela de preço fixa, um financiamento então, pronto. Você vai entender como é que você vai atender, você vai aprender, vai ter técnicas. A sua jornada de aprendizado, ela vai ser mais curta. Tá. Quando você já entra para o mercado de terceiros, a jornada é mais longa. Tá. Por quê? Porque o imóvel de terceiros, nós não trabalhamos só com uma tabela. A gente trabalha com pessoas. E quando você trabalha com pessoas, não é tão lógico quando você o cara põe o preço no imóvel que ele acha que deve pôr. Às vezes ele não está naquele momento, às vezes o teu comprador ele se quer apegou. aquela casa, mas ele não vai poder sair dali agora e o outro tem urgência. Então, são N fatores que dificultam esse match, entendeu? Boa. O match entre o comprador e vendedor, ele é muito complicado. E se me permitir, fazendo uma curva de 360 graus, é óbvio, isso é importante colocar, senão parece que vocês, ou nós, que eu também me sinto fazendo parte do time, só aluga imóvel de alto padrão. Não, vocês também trabalham com imóvel não tão popular, mas vamos... Não, sim, a gente trabalha com todo tipo de imóvel. Em locação Itu, nós trabalhamos com a maioria dos imóveis, tá?
Acontece que nós somos fortes em imóveis residenciais. Sempre o nosso foco é residencial. E olha que interessante. E aí me explica um pouco, como é que consegue ter essa força? Eu tenho um departamento de alto padrão, uma visão alto padrão, mas eu tenho uma velocidade de locação do médio padrão, do... Isso. Não vou chamar de baixo padrão, né? Mas hoje, uma média Brasil de locação, nós estamos falando em 1.500, uma média de tu, nós estamos falando em 2 pau. Então, não posso falar que é baixo padrão, né? Como é que consegue isso? Como é que... Segmentando também. Isso, porque o proprietário está nos ouvindo, tá? Não pense que não, mas muitos proprietários vão estar te ouvindo agora e pensando, sei lá, se eu deixo com a Silvana Carvalho Imóveis ou não, ou o cara que quer alugar. Então, vocês conseguem segmentar diferente, seria isso? Nós temos hoje, dentro da locação também, equipe que trabalha com um segmento de mercado de locação. Então, a gente chama eles de atendentes, e eles são... Porque essa demanda é muito grande. Tem muita demanda, muita. Então, nós temos uma equipe só para atender esse perfil. Boa. Nós temos uma equipe só para atender condomínios em Itu. Tá. E em Indaiatuba, como nós ainda estamos em processo de crescimento, que nós estamos há 5 anos, e Itu nós já estamos há quase 20, né? Está lá em cima e está em processo de crescimento. Quem está nos ouvindo tenta ver se ela tem a pegada ou não tem. Nós só trabalhamos imóveis dentro de condomínio, que seja apartamento ou casa. Tá. Nós não trabalhamos outro tipo de imóvel ainda. Tá? Então, até porque nós gostamos de desenvolver, entender o mercado para depois ir crescendo. Né? Então, esse é o nosso perfil. Então, tudo se resume segmentando. E aí, se você me permite também, eu vou falar uma coisa. Eu sei quando o meu corretor está preparado para para aquele segmento que ele está atendendo. Sabe como? Então, eu venho às vezes e falo assim, nossa, essa casa aqui que o cara acho que está querendo vender. Essa casa é do fulano, ela está tanto tempo no mercado, ela não sei o quê, o valor é X e não sei o quê. Aí eu sei que ele é especialista naquele condomínio. Ou seja, você... Também, que as pessoas estão nos ouvindo, você também, mesmo que você seja diretor ou presidente ou CEO, vamos imaginar o quê? Você está com o corretor. Eu adoro estar com eles, adoro, eu adoro, porque eles é que trazem a experiência, eles que trazem a visão, né? Então, estar com eles, conversar com eles, para mim é fundamental. E, Gabi, qual é o desafio? Qual é o futuro? Qual é o desafio para frente da Silvana Carvalho? Como é que você enxerga isso? Eu acho que alcançar novos resultados, continuar desenvolvendo a nossa equipe, aumentar a nossa equipe. Eu acho que... você trouxe algumas metas pra gente. Boa. Que, olha, né? Desafios. Mas eu acho que o desafio é esse, é entender como a gente consegue, tá bom, do patamar que a gente consegue crescer mais. Pra onde a gente vai? A gente sobe, a gente expande. Boa! Eu acho que a gente tá nesse momento de olhar para o futuro e traçar alguns planejamentos. E tem uma coisa que quando alguém pergunta isso, né? Eu falo, não, eu quero ir para outras cidades. Aí já fica assim, ai, meu Deus, qual? Não vai para minha. Boa. Não, dentro da imobiliária eles ficam, ai, meu Deus, vamos lá. Entendi. Ai, nossa, nós vamos mais crescer um para desafio. mais um desafio. Mas uma coisa que a gente gosta muito, essa parte de treinar é muito legal. A gente gosta disso, sabe? Porque é no treinamento que a gente consegue entender a dor do corretor, que a gente consegue dar uns insights. E às vezes a gente acha que ele já sabe. Quem que aguenta mais escutar o que o corretor tem que fazer na hora que o cliente fala assim, então tá bom, né? Tá visto, muito obrigada. Depois a gente se fala. A gente já pensa que o corretor ele já tá cansado de ouvir, saber... Mas, às vezes, ele precisa renovar esse conhecimento, escutar de novo. E você sabe, Gabi, eu vi, depois, óbvio, muito já tempo de consultoria, e eu fazendo um trabalho para uma imobiliária chamada Ricardo Abreu, e o Ricardo Abreu é fora da casinha, positivamente falando, no Rio Grande do Norte, em Natal. E eu conversando com ele, porque ele tinha várias equipes, vários gerentes, é um cara da pegada, um cara também estilo vocês. E aí, eu comentando com ele, ele falava para mim assim, que eu acho que é bem isso que você está dizendo. Ele falou, olha, você ter um Romário no time é moleza. Todo mundo passa a bola para ele. Eu quero ver ter 3 Romário, quero ver ter 4. Porque esse Romário fica bravo que não passa a bola para ele, o outro... É verdade. Então, eu falei, poxa, a visão que esse cara tem, quer dizer, eu preciso, que é o que você está dizendo,
como é que eu vou manter essa estrela brilhando e brilhar a outra também? Quer dizer, ter um time de estrelas é isso, né? É bem complicado. E você nos ensinou muito a trabalhar isso, viu, Rosalvo? Eu agradeço. Que legal. Porque a gente teve muito ensinamento em relação a isso. Fico extremamente, assim, agradecido, sim, porque é importante a gente aceitar, lógico, o reconhecimento. Eu acho muito legal. E, finalizando, o que vocês gostariam de dizer para as pessoas? Se alguém quiser entrar em contato com vocês, é possível? Por onde? Como que seria isso? Nós temos o Instagram, que é Silvana Carvalho Imobiliária. Temos o TikTok também, né? Silvana Carvalho. O YouTube, a gente tem muitos imóveis lá. O YouTube também, nós temos Silvana Carvalho. Clientes que têm clientes gigantescos em São Paulo, de alto padrão, também vocês fazem parceria? Sim, nós fazemos. Corretores que estão em São Paulo, que trabalham com alto padrão, que às vezes tem um cliente que quer comprar, né, para um final de semana, ou mesmo para morar. Maravilha. Nós fazemos parceria, estamos abertos. E eu queria dar um conselho para os corretores. Boa! Nós tivemos, como você falou, nós fomos uma escola também, né? Que a gente começou, você deu muito treinamento para os nossos corretores lá. Eu tenho hoje corretores que estão 18 anos com a gente, tenho de 10, de 8. E muitos alguns saíram e voltaram. E isso me deixa muito orgulhosa. Significa porque um filho, a Gabi falou, ela saiu uma época da imobiliária, foi ter a experiência dela, voltou. Isso faz parte da vida. Porque às vezes eu dei consultoria para vocês voltaram. A humildade, ela é altamente importante. Sim. Se você não tiver isso, como é que você quer crescer? Sim. Então, e às vezes a gente está num lugar, mas a gente está olhando para lá fora, né? Isso aí. E faz parte. Às vezes vai e volta. E eu já tive vários que voltaram. Então, isso me deixa muito orgulhosa. E tive alguns que não voltaram. E que eu tenho certeza que foram ser empreendedores e está tudo certo. Isso também é muito legal. Ser empreendedor faz parte. Mas, quando a gente parte para ser empreendedor, a gente sente o quanto é difícil. E eu, graças a Deus, eu tive meus filhos também para me ajudarem. E isso foi muito importante para mim. Legal. E, às vezes, eles não vão ganhar ou ter a realização profissional e familiar como eles tinham quando eles estavam com a gente. Então, às vezes a gente está num lugar, qualquer que seja a imobiliária, às vezes a gente está bem, está ganhando, e fala, vou montar meu negócio. Está tudo certo montar um negócio, mas pense, analise e faça todos os planejamentos necessários, porque às vezes você vai trocar 8 por 6. Boa, legal. E, Gabi, as pessoas, então, elas entram nesse Instagram da Imobiliárias, caso queira falar com você, ou você tem algum Instagram. E o Instagram do corretor noturno? Você sabe? Luiz Renato Del Campo. @Luiz Renato Del Campo. Vale a pena. Não criou o Instagram. É isso mesmo. Ou vai no Silvana Carvalho que ela pensou e depois acaba encontrando ele lá. Todas as nossas redes sociais são Silvana Carvalho, algumas Silvana Carvalho Imobiliária, mas sempre Silvana Carvalho. E visita o nosso site. O meu é @Gabi Widmanski, WIDMANSKI. E visita o nosso site também. Boa. Para quem conhece. silvanacarvalho.com.br. Boa. Eu não vou dar esse brinde para vocês, eu vou dar daqui a pouco, por causa do tempo, porque eu acho que é muito legal ter reconhecimento e fico muito feliz de estar com vocês esse tempo todo, mas eu falei para vocês que teríamos surpresas e teremos agora. Eu tenho 2 prêmios que eu dou para clientes meus. E tem um prêmio para o cliente que atinge o primeiro $1 milhão de faturamento e tem outro prêmio que vocês chegaram nesse patamar, que eu quero que vocês tenham muito orgulho aí e já levantem aqui. Uau! Ai, meu Deus do céu! Tá escrito assim, ó. Você pode ter milhões de desculpas ou fazer milhões de faturamento. E essa é a história da Silvana Carvalho. Maravilha. Nossa, pessoal. Olha, eu só quero que isso vocês tenham com muito carinho. Isso é a história que você construiu. Gabi, isso é a história que você está construindo, a história que o seu irmão está construindo, ele que tem o nosso abraço. E você que está nos ouvindo, tenha isso como motivação. Mergulhe você também no mar, mergulhe você também na piscina, mergulhe com tudo na sua imobiliária,
Porque um dia, com certeza, você vai chegar nisso. Nossa, não é verdade? Que legal. Nossa, Obrigada, viu? muito Maravilha. obrigada, muito obrigada. E aguardo você no próximo episódio.